Carta à igreja de Tiatira, já fizemos a nossa leitura, deixe a sua Bíblia aberta aí. Bem, nessa primeira visão do livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse tem vários momentos de visão, e essa é a visão do capítulo 1, ela só termina no capítulo 3, no final do capítulo 3, e nessa primeira visão nós somos apresentados uma série de cartas que são enviadas às igrejas da Ásia Menor. São 7 cartas, às 7 igrejas. Nós dessas 7, já lemos 3 cartas. E ao longo dessa nossa leitura dessas cartas, nós temos aprendido muito sobre o que Cristo pensa da igreja. Como Jesus olha para a igreja. O que ele vê na igreja. Temos aprendido, inclusive, que tipo de elogio seria interessante receber de Jesus. É uma coisa que eu tenho percebido. Alguns elogios para algumas pessoas parecem que não tem muito efeito. Se você disser para uma mulher, por exemplo, para algumas mulheres, vou dizer assim, para uma mulher não, para algumas mulheres, alguns elogios na área espiritual, parece que não surte tanto efeito se fosse na área física, por exemplo. Parece que aquele elogio espiritual não tem tanto peso para essa pessoa se eu dissesse que o cabelo dela está legal, ou que o visual dela está interessante, mas se eu dissesse, você tem tido uma vida espiritual tão interessante, tem tido mais compromisso com o Senhor. Nós temos aprendido, inclusive, até que tipo de elogio seria interessante a gente receber de Jesus. Nós, como igreja de Jesus. Temos aprendido que a pobreza financeira pode indicar riqueza aos olhos do Senhor. A gente aprendeu isso no caso da igreja de Esmirna. Aprendemos que o zelo doutrinário é algo muito positivo, mas que eu muitas vezes posso ter um zelo doutrinário tão grande que eu posso ser frio na minha relação com os irmãos e não os amá-lo. Aprendemos que Cristo pode usar o diabo para provar aqueles que são seus. Ele pode entregar a igreja inteira ao diabo para ser provado pelo diabo, aliás, tentado pelo diabo, provado pelo Senhor. Aprendemos que o sofrimento pode ser uma indicação de fidelidade. Aprendemos que Cristo tem a igreja em alta conta, Ele guarda a igreja, Ele ama a igreja, Ele morreu pela igreja, Ele segura a igreja em suas mãos, Ele anda entre os candelabros, Ele segura as estrelas que são os anjos das igrejas, Ele tem a igreja em alta conta. Aprendemos que se reunir para ler a Bíblia não necessariamente significa que nós somos igreja de Jesus. Aprendemos que algumas pessoas se reuniram com esse objetivo, mas foram designados nas cartas de sinagoga de Satanás. Aprendemos que ao longo dessas cartas, uma coisa que tem me chamado a atenção, tem me alertado, porque o próprio texto faz questão de repetir isso várias vezes, a essência do diabo e como ele está trabalhando, ele está operando diretamente contra a igreja de Jesus e como ele vai ser frustrado em tudo isso, porém, com alguns pequenos sucessos de vida ao longo da sua tentativa de destruição do povo de Deus. Que cidade é essa? A cidade de Tiatira. Aí já falamos sobre Éfeso, Esmirna, falamos sobre Pérgamo, cidades, digamos assim, imponentes. Éfeso era a 4ª cidade, do Império. Esmirna, uma grande cidade também, pela sua arquitetura, conhecida por sua arquitetura. Pérgamo, porque foi uma cidade marcada pelo culto ao imperador. Mas Tiatira não é uma cidade, digamos assim, de muita importância. É uma cidade pequena, alguns chamam de cidade do caminho. Ou seja, era uma cidade que você passava por lá. Não é uma cidade que você queria estar lá. Você simplesmente passava por lá. É como algumas cidades que nós encontramos, se você costuma viajar de carro pelas nossas vias aqui do Ceará mesmo, você sabe que a gente passa por cidades que são cidades realmente de passagem. Ninguém para lá para ficar, essa cidade aqui não tem nenhuma atração turística, não tem nenhum grande evento envolvido na cidade, é uma cidade de passagem. Tiatira é uma cidade assim, de passagem. Não tinha tantos templos como as outras cidades, não havia tanta aquela ideia do culto ao imperador, como nas outras cidades tinham. Então é uma cidade, digamos assim, meio que insignificante em termos de peso, importância. Mas ela era marcada por, eu não sei nem como dizer o nome, alguns chamam de agremiações, associações, sindicatos de artesãos. Então esse é um ponto importante para entender essa carta. A igreja de Tiatira, ou melhor dizendo, a cidade de Tiatira, era uma cidade marcada por esses encontros. Então quase todo cidadão de Tiatira fazia parte de alguma agremiação, de alguma associação de artesão. Era um tipo de reunião que eles tinham, um tipo de sindicato mesmo dos artesãos. E aí a questão é a seguinte, todo sindicato tinha o seu padroeiro. Todo sindicato tinha aquele Deus que era o protetor daquela devida atividade de artesão. E aí começava a gerar um problema, porque
as atividades das agremiações se davam nos templos pagãos. Apesar de Tiatira não ter muitos templos, ainda tinha. E a vida social das pessoas e o emprego delas estava diretamente envolvido. Porque se você fosse convidado, por exemplo, para uma festa de dedicação ao Deus tal, porque ele é o padroeiro da associação X, e você não fosse para essa festa, você estava, de certa forma, digamos assim, trabalhando contra a própria associação. Então as pessoas não entendiam isso, e aí isso começava a gerar problema com os cristãos, porque o cristão não poderia estar num lugar onde um Deus estava sendo adorado, onde um Deus estava sendo digamos assim, louvado, onde alimentos eram oferecidos por gratidão a esse Deus, onde tudo que girava naquele lugar era para um Deus que não um Deus verdadeiro. Como é que um cristão poderia se associar a isso? Claro que não poderia. Esse é um problema que a gente já viu na pregação passada. Se você ler 1 Coríntios capítulo 8, 9 e 10, você vai ver a mesma questão. Essa é uma questão que bate muito no primeiro século. Por quê? Porque a vida social das pessoas era nos templos pagãos. Era assim que as pessoas tinham uma vida social. Era assim que elas se envolviam. Como é que alguém que era membro de uma agremiação de artesão, por exemplo, ao ser convidado para um templo, dizia, não vou poder porque eu só adoro um único Deus, só existe um Deus, e eu adoro a Ele, e pronto. Porque hoje em dia essa ideia de só há um Deus, né? É a ideia de todo mundo pode adorar o único Deus em qualquer lugar. Mas se você acredita realmente que só há um Deus, existe adoração correta e existe adoração errada. Existe um Deus verdadeiro e existem outros falsos que se colocam no lugar desse Deus verdadeiro. O cristão de Tiatira tinha esse problema. E aí nós vamos ver que existe uma mulher, uma profetisa, você deve ter observado a leitura com atenção, em que ela se apresenta nessa igreja, ela é tolerada nessa igreja, porque ela incentiva as pessoas, ou então deixa as pessoas, ou chama as pessoas, melhor dizendo, para essa vida junto ao templo, junto ao sacrifício e, inclusive, à prostituição também, a problemas de natureza sexual. Vamos lá para o capítulo 2, então. Diz assim, carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva, essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como de bronze reluzente. Então aqui nós temos a apresentação de Jesus Cristo. Ele é aquele que é o Filho de Deus, os olhos como de fogo. Essa expressão óleo de fogo, a gente já descreveu quando falou do capítulo 1. Mas aqui é interessante porque ele vai falar lá na frente durante o texto que Cristo olha, ele percebe as coisas mais do que ninguém. Então lembra que cada apresentação de Jesus tem a ver com a realidade daquela igreja. É como se Cristo estivesse dizendo, olha, eu sou aquele que está vendo tudo. Eu estou vendo o que está acontecendo. Não adianta você querer esconder. Meus olhos são como chamas de fogo. E ele tem também os pés como bronze reluzente. Para lembrar, quando eu falei sobre essa visão do capítulo 1, eu fiz referência ao caso de Tiatira, porque lá haviam artesãos que lidavam com bronze também. Né? Geralmente tinha um tom mais militar, que eles trabalhavam para fornecer material militar. Continuando. Conheça as tuas obras, o seu amor e a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Então é muito interessante essa igreja, porque ela é o contraste da igreja de Éfeso. Ela é o contraponto da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, para quem não lembra, é uma igreja extremamente zelosa com a nossa doutrina. Ela não tolerou os nicolaítas, aqueles que denominam-se apóstolos, ela não suportou isso. E, por outro lado, ela abandonou o seu primeiro amor. Essa igreja é o contrário. Ela não deixou de amar, fé e perseverança, cresceu mais do que... Ela passou por um processo de crescimento, enquanto Éfeso começou a ter um amor primeiro e aí passou a diminuir. Agora aqui não, essa começou a crescer. Porém, doutrinariamente, essa era uma igreja frouxa, doutrinariamente. Ou seja, elas não tinham zelo como a igreja de Éfeso. E aqui fica de cara a ideia de que não existe essa ideia de que a teologia abafa o amor não precisa de teologia. O que eu percebo na crítica que Cristo faz às duas igrejas você tem que juntar as duas coisas, meu amigo. Pare de separar, de estudar a Bíblia de amor. As duas coisas têm que andar sempre juntas. Nós, pecadores, é que gostamos de fazer essa separação. Mas essa não é feita por Jesus nem pelas Escrituras. E ele vai dizer, eles são marcados pelo amor, pela fé,
pelo serviço, pela perseverança, pessoas marcadas pela atuação na vida na igreja. No entanto, versículo 20, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então vamos lá. Claramente, Jezabel não é o nome da profetisa. Jezabel é um epíteto, tá? Por exemplo, no nosso Nordeste aqui, nós tínhamos um epíteto, por exemplo, para o Luiz Gonzaga. A gente dizia assim, Luiz Gonzaga, vírgula, o rei do Baião. É um epíteto dele, tá? Então, Jezabel é um tipo de epíteto. Esse epíteto é tirado de uma história real de uma mulher, né, que entrou na cultura de Israel e, por causa dela, ela introduziu o culto a Baal. Ok? Ela é a mulher do rei Acabe, é só você ler o registro no Antigo Testamento. Então, Jezabel não é o nome dela. É uma referência àquela mulher que introduziu ensinos falsos. Essa mulher, profetiza, está tendo espaço. E aí a palavra que é muito interessante, uma palavra que tem um tom muito positivo hoje, aqui tem um tom negativo. A palavra tolerância. Hoje, se você chamar alguém de intolerante, você está dizendo o quê? Você está exclamando a pessoa, né? Você está falando mal da pessoa. Você não está elogiando ninguém dizendo que é intolerante. Agora, se você chama a pessoa de tolerante, você está dizendo que é uma pessoa equilibrada. Pessoa do bem, né? Só que aqui, a crítica de Cristo é: vocês estão sendo tolerantes. Vocês estão deixando. Vocês estão dando liberdade. A palavra aqui, que é traduzida como tolerância, eu acho que é uma boa tradução a palavra tolerância, é uma palavra que dá a ideia de liberdade, de deixar, de dar um espaço. Essa é a ideia. Uma palavra muito ampla, tem muitos significados. Por exemplo, quando eu perdoo alguém, eu estou tolerando essa pessoa, tem a mesma ideia. Até a ideia do divórcio está ligada a essa palavra. Quando eu deixo a pessoa, eu permito a pessoa sair, ou então eu abandono aquela pessoa. Então, é essa a ideia. Essa mulher estava tendo um ministério livre dentro da igreja. Ninguém repreendia essa mulher. Ao que parece, ao longo da leitura, parece que ela foi repreendida, sim. Mas ela ainda continua exercendo o ministério profético. Só para lembrar, profecia, ou ser um profeta, ou profetisa, não é o mesmo que ser um professor, um mestre na igreja. Profecia, quando você lê a Bíblia, ela é um tom mais espontâneo. É alguém que traz uma palavra, não necessariamente está ensinando todo domingo, toda quarta-feira, não tem um calendário certo, não é essa a ideia. Mas é uma mulher que vez por outra fala, e quando ela fala, nós sabemos pelo Novo Testamento, que quando alguém fala na igreja, essa pessoa que fala tem que estar disposta a ser o quê? Julgada, avaliada. E tem dito, o que você falou não é correto. Não é por aí. Só que parece que essa mulher falava, dizia, por ser profetisa, ela estava dizendo, se profetiza, ela estava dizendo, o Espírito diz. Eis que o Senhor está dizendo. Só que não era nada daquilo que as Escrituras ensinam. E eles estavam deixando para lá. Talvez, não sei, porque é uma igreja que está procurando ser marcada pelo amor e tudo mais, não sei, até pelo amor, a ideia de um conceito ainda pobre, ainda que precisa ser lapidado sobre amor. Não vamos falar contra ela não, deixa ela falar, é nossa irmã. Só que qual é o ensino dessa mulher? Diz aí, versículo 20 ainda, né? Diz assim, com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Já falamos sobre essa questão de alimentos sacrificados aos ídolos. A tese de Paulo é, você pode comer qualquer coisa contanto que você não saiba de onde veio. Se você tem consciência de onde veio, é bom que não coma. Por consciência daqueles que estão dando a você a comida. Porque eles vão perceber que para você isso não tem nenhum problema. Porém, Paulo vai dizer, nunca se desloque da sua casa para um lugar onde um Deus, onde um padroeiro é adorado. É só ler 1 Coríntios capítulo 8, ok? Se deslocar da sua casa e ir para um lugar onde um Deus falso é adorado, isso é errado. Por quê? Para ser direto, claro, bíblico. Porque aquilo, e a desculpa que alguns corintianos não... alguns irmãos de Corinto, né? Utilizavam era, mas o Deus não é nada.
ele não é nada. E a resposta de Paulo é, você está por fora. Aonde um Deus falso é adorado, lá existem demônios, e é a eles que você está servindo. Eis o engano seu, de achar que não há nada envolvido na idolatria. Sim, há demônios envolvidos. Isso nós aprendemos em 1 Coríntios capítulo 8. Mas há uma expressão aqui que não fica muito clara, que é a ideia de imoralidade sexual. A palavra aqui é prostituição. Mas a palavra prostituição na Bíblia nem sempre quer dizer uma atividade sexual errada. Às vezes prostituição pode dar ideia também de prostituição espiritual. Por exemplo, o povo de Israel foi condenado por ser um povo que teve um comportamento de prostituta. Porque ao invés de estar com seu marido, que seria Deus, ela, como uma prostituta, Israel, estava se doando para outros deuses. Então isso é um tipo de prostituição espiritual. A questão que fica é, aqui no caso do versículo 20, que tipo de prostituição é essa? A versão NVI, que nós estamos seguindo, ela já interpretou. Ela acha que tem a ver, sim, com questões sexuais. Então essa mulher estaria, aos poucos, introduzindo a questão da sexualidade. Eu acho que é por aí. Porque, como eu falei na semana passada, o culto aos outros deuses estava muito relacionado à prostituição. É interessante você depois ver, não sei se alguém fez algum estudo, algum doutorado, algum mestrado, o cara fez algum estudo de comportamento religioso, de como lugares que têm idolatria, próximo a esses lugares, isso está ligado ao quê? À prostituição. Observe, nas festas de padroeiro, o que tem na festa de padroeiro muitas vezes? Bebida, todo mundo lá se alcoolizando, e tal, e tal, e tal. E, geralmente, eu não sei, porque no meu tempo era assim, né? Não sei como é que é hoje em dia. Geralmente traz uma banda, e aí tem aquela festança à noite, então o pessoal vai pra festa do padroeiro, tal, depois vai trair a mulher, vai encher a cara. É uma coisa relacionada diretamente com a outra. Sempre foi assim. Era assim também nos dias de Tiatira, é assim até hoje. Há uma relação direta. Eu me lembro quando eu fui para Juazeiro, morar em Juazeiro, a gente fez uma visita ao horto, né? Tem que ir lá, porque se ir para Juazeiro e não ir para o horto, né? Eu fui lá. E a gente foi, eu me lembro do número de bares que tinha perto. O que tem a ver aquilo com aquilo? Tem tudo a ver. Há uma relação direta entre a idolatria e a prostituição. Então o que eu acho é que o discurso da nossa profetisa sem futuro aqui, a Jezabel, era mais ou menos, irmãos, não tem nada demais. Até porque, se nós não estivermos lá, como ficará a nossa associação de artesãos? Como nós teremos espaço? Nós não conseguiríamos emprego. Temos que estar lá, não é nada demais. O Deus não é nada em si. Nada. Não tem problema nenhum. E continua. Versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. É um quadro terrível, esse que nos é colocado aqui. Uma mulher que recebe a oportunidade de se arrepender. Tudo indica que alguém da igreja se levantou, não sei se João mesmo, ou alguém chamou ela a atenção e ela não quis se arrepender. Né? A ausência do arrependimento é a marca de todo e qualquer condenado. Condenado é alguém que não tem a postura de arrependimento. Né? E na nossa cultura de hoje, as pessoas, de forma tola, porque estão seguindo uma onda, porque uma coisa que você percebe quando você se converte, quando você lê as escrituras, eles acham que nós estamos sendo manipulados. Eles não são. Ninguém no mundo quem é manipulado são os crentes. Os do mundo não são, ninguém é manipulado. Só que a gente começa a ver que a manipulação é grande demais. As pessoas são manipuladas, levadas. O texto aqui, e uma das manipulações que tem sido dita é: eu me arrependo somente do que eu não fiz. Não me arrependo de nada do que eu fiz. Isso é a coisa mais tola que a gente pode ouvir de uma pessoa falar. Isso é uma declaração de perfeição. Quase, né? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Isso é uma coisa tola. Mas isso é uma coisa que você escuta na televisão, aí você escuta e você reproduz na sala, mas quem é seduzido são os crentes, são os tolos, são levados. O pessoal do mundo ninguém é. A doutrina do arrependimento aqui é clara. Deus deu tempo para essa mulher se arrepender.
voltar atrás, mudar a mentalidade com respeito àquilo que ela estava fazendo? Nada. Ela não quer. Versículo 21. Mas ela não quer se arrepender. A gente às vezes luta com isso. O que fazer com pessoas que não querem se arrepender? Fazer o que Jesus faz. Tem muita igreja. É uma coisa que eu tenho ficado às vezes assim, indignado. É porque tem gente que sai dessa igreja aqui, alguns saíram daqui expulsos dessa igreja. Porque não se arrependeram. Aí vão para outra igreja e dizem, essa igreja aqui é do bem. Porque nessa igreja aqui é restauração, é amor. Todo mundo que se ama. Então vocês são melhores do que Jesus. A igreja é melhor do que Jesus. Porque para quem não quer se arrepender, a Bíblia diz, entrega-o a Satanás. Para quem não quer se arrepender. Para quem quer se arrepender, aí a comunidade da graça recebe. A comunidade da aliança de Jesus Cristo recebe-o. Porque aqui é para lugar mesmo para pecador arrependido. Agora, para quem comete pecado e diz, eu não me arrependo do que eu fiz, só me arrependo do que eu não fiz. Para esse tipo de pessoa, a gente não tem que estar recebendo, nem tolerar. É nesse sentido que tolerância tem um aspecto negativo. Ele vai dizer, por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependa das obras que ela pratica. Aqui começa, então tem 3 grupos aqui que está na cabeça de Cristo quando ele escreve a carta. Vamos devagar aqui. Na minha versão, no verso 22 diz assim, vou fazê-la adoecer. Como é que está na sua? Pronto, eis que a prostro de cama. É interessante essa expressão. Aqui a NVI foi mais livre na sua tradução. Mas é interessante que uma palavra cama aqui, ela tem, digamos assim, um certo tipo de ironia. Deus é irônico. Não se esqueçam disso. Deus é irônico. E uma coisa que é interessante é que essa mulher que incentiva a prostituição, e nós sabemos pelo livro de Hebreus, que o leito, a cama, ela também é uma representação de quê? Da sexualidade. Ao mesmo tempo a cama é uma representação de doença. Então essa mulher, que era marcada pela prostituição, vai terminar seus dias aonde? Na cama. Para quem não se arrepende, Deus faz assim. Por que conosco seria diferente? Por que com a Igreja Batista seria diferente? Eu digo uma coisa para você, essas pessoas que muitas vezes criticam a igreja porque a igreja coloca para fora, não conseguiriam ler 2 versículos de Apocalipse. Como é? Jesus faz isso? Faz. Para quem não se arrepende? Versículo 22, por isso vou fazer adoecer e trair grande sofrimento. Aí vem, a quem? Aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam. Então é um grupo aqui. É um grupo que comete adultério com ela. Claramente essa palavra adultério não é adultério no sentido literal. Mas é porque eles estão adulterando, ou seja, traindo a Deus. Essa é uma palavra muito utilizada de forma metafórica e espiritual no Novo Testamento. Na Bíblia em todo, no Antigo Testamento também. Como eu falei, o povo de Israel é um povo marcado pelo adultério, porque traiu Deus. No livro de Tiago, vai dizer que eu posso orar a Deus de forma adúltera. Lembra? Adúlteros e adúlteras, que pedem coisas somente para vocês, pedem a Deus para usufruir com outras pessoas. Traidores. Essa mulher, então, está induzindo alguns irmãos da igreja a sair e ter uma vida com esses outros templos aí, adulterando a Deus, traindo a Deus, porque é uma traição. Quando você sai da sua casa para ir para um lugar onde outro Deus é adorado, o que é isso? É louvor a Deus? Eu vou lá por causa de Jesus? Uma ova, né? Vamos acordar. Você está traindo a Deus. Traidor, traidora. Aí está dizendo aqui, por isso, traz sofrimento para um grupo. Que grupo? O grupo que adultera com ela. Esse é o primeiro grupo. Esse grupo parece outro grupo que é chamado de os filhos dela. Então são 3 grupos. Os que adulteram com ela, os filhos dela e os demais. Então a igreja é dividida. Um grupo chamado de filhos, esses sofrerão uma punição igual a ela.
Aí tem um grupo dos que adulteram com ela, esse tem uma chance. Cristo está dizendo, né? A não ser, né, que se arrependam das obras que ela faz. Então esse grupo ainda tem uma chance. Parece que é um grupo que não está ainda, digamos assim, completamente entregue a ela. É um grupo da igreja que faz as coisas que ela quer que eles façam, mas ainda não está entregue. Mas tem um grupo que são chamados de os filhos dela. Esses parecem que são os discípulos dela mesmo, aqueles que seguem ela mesmo. É um outro grupo. E tem os demais. São aqueles que não entraram na onda, mas erraram porque toleraram ela dentro da igreja. São 3 grupos aqui. Vamos lá, versículo 23 agora. Matarei os filhos dessa mulher. Tá vendo? Então, para um grupo que adultera com ela, tem chance. Mas para os filhos dela, não há chance. Eu os matarei. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes. Deus mata pessoas. E essas pessoas que são marcadas por a dureza de coração e que querem destruir a igreja do Senhor, é isso que tem reservado. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais, é o terceiro grupo, né? Já é um outro grupo. Que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Vamos parar aqui. O que são esses segredos de Satanás? Parece que ela dizia, essa mulher, essa profetisa, e esse grupo, junto com ela e seus filhos, dizia que eles tinham segredos. Só eles sabem. A questão é, eles tinham segredo de Satanás mesmo? Alguns acham que sim. Alguns acham que essa mulher, ela dizia o seguinte: para você combater o inimigo, você tem que conhecer as coisas ocultas dele. Eu já ouvi isso. Né? Tem gente que, cara, a boca do crente é Satanás. Tudo ele é Satanás, é demônio em todo lugar. Se o gato mia de uma forma estranha, é um Satanás. Se o sapo pula estranho, é o diabo que está lá no couro do sapo. Então, tudo é Satanás. Tem gente que não, tem segredos. Sabia que isso aí foi algum trabalho que fizeram, esse tipo de coisas, baboseira que a gente escuta direto. Algumas pessoas parecem que acreditam que para você ter uma vitória contra Satanás, você tem que saber dos segredos dele. Mas há um outro sentido. Pode ser que nós temos aqui uma palavra de ironia. Lembra que no capítulo 2 ainda, Jesus diz que a sinagoga lá, se não me engano, em Esmirna, é uma sinagoga de Satanás. Então, a ideia seria, eles dizem que é de Deus, mas na verdade é de Satanás. Talvez a ideia é essa aqui também. São pessoas que dizem que tinham segredos de Deus, mas na verdade Cristo está sendo irônico, dizendo, na verdade os segredos dele é segredos de Satanás. Mas eles se colocavam como pessoas que têm segredos de Deus. Na parte das aplicações eu vou falar um pouco sobre isso. Mas está cheio de gente assim. Gente que ganha pessoas não pelo que a Bíblia apresenta, mas pelas coisas ocultas. Tem gente que se aproxima da igreja não para saber aquilo que é claro na Bíblia, mas aquilo que é oculto. São essas pessoas que são mais facilmente manipuladas. Né? Alguém que diz assim, não, o pastor lá, a igreja tal, o pessoal lá tem um domínio, eles sabem de coisas que ninguém mais sabe. Quando começa com essa história de saber coisas que os outros não sabem, você já vê que isso não é bíblico. A Bíblia deixa bem claro para nós que não há mistério mais para nós. O mistério já foi revelado a nós. Não há mistério para nós. Que um grupo tem e outros não têm. Ele continua. O segredo de Satanás, já falei, né? Aí ele vai dizer assim, não porei outra carga sobre vocês. Que sentido é esse? Ele vai dizer, tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Ou seja, eu não vou colocar mais nenhuma exigência a vocês. Se vocês se mantiverem assim, contanto que vocês lidem com essa mulher, mantenham-se assim. Perseverantes, em amor, em crescimento, em fé, em serviço. Mantenham-se assim. Essa é a ideia. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações, versículo 26, ao vencedor, né? É sempre dito assim. Ele vai citar o Salmo 2, né? Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã.
Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus vai dar para aqueles que vencem, a palavra eu já falei várias vezes, mas o vencedor poderia ser traduzido como aquele que persevera até o fim, o crente realmente genuíno, autêntico, aquele que vai até o final como fidelidade. Essa pessoa vai receber de mim o que? A autoridade sobre as nações. E depois a estrela da manhã. Então vamos devagar com essa expressão aqui. A cadeia é a seguinte: Deus dá autoridade a Cristo e Cristo dá autoridade a nós. Essa é a seguinte, essa é a cadeia aqui. Ele cita o Salmo 2. Em que sentido esse cetro de ferro? Em que sentido é esse? É o sentido não somente de um reino, mas também tem o sentido de um pastoreio. O cetro de ferro é um cetro que ele tem parte de madeira e uma ponta de ferro, que era utilizado por pastores na hora de matar animais que queriam matar suas ovelhas. Então eles matavam isso. E a ideia é claramente de que o cetro envolve também destruição. Então não é tanto somente que nós receberemos esse cetro como aqueles que vão reinar somente, mas aqueles que serão instrumentos de Deus para juízo das nações. Aí fica a pergunta: como é que é isso, pastor? Complicadíssimo. Eu não tenho resposta. Mas o que fica claro para mim é: nós temos parte no reino de Deus. E as coisas que são dadas a Jesus, ele passa a nós. Por exemplo, julgar. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, que devemos julgar uns aos outros, porque um dia nós julgaremos quem? Os anjos. Jesus vai dizer nos evangelhos, Mateus 19, que os discípulos sentariam em tronos para julgar as tribos de Israel. Então, o povo de Deus, de tão ligado com Jesus, vai ter bênçãos ligadas ao seu reino. Agora, como isso vai acontecer? Como é que vai ser esse julgamento dos anjos? Esse tipo de coisa, sinceramente, eu não sei. Não tenho ideia de como isso vai funcionar. O que fica claro no texto é que nós compartilhamos da vitória de Cristo. A vitória de Cristo é a nossa vitória. O seu reino é o nosso reino. E que o exercício de destruição do seu reino não nos afeta. Nós não somos objetos da ira de Deus no seu julgamento. Pelo contrário. Nós estaremos recebendo do Senhor a autoridade que ele recebeu do próprio Deus. E aí vem a estrela da manhã. Que referência é essa estrela da manhã? São várias possibilidades de o que significa estrela da manhã. O próprio Jesus é denominado no livro de Apocalipse de estrela da manhã. Tá? Que seria aquele primeiro solzinho, né? Aquela primeira iluminação. Essa é a ideia da estrela da manhã. Fica muito complicado. Nós temos referências em Daniel, no livro de Números. Referências na literatura intertestamental. São várias as possibilidades. Alguns acham que é o próprio Jesus. Então, é como se Cristo dissesse assim: eu lhe darei, versículo 28, a estrela da manhã. Ou seja, ele estaria dizendo: eu darei a mim mesmo para vocês. Seria essa a ideia. Alguns acham. Mas a estrela da manhã, que Vênus é considerada a estrela da manhã, né, na cultura romana, ela era usada nas bandeiras dos exércitos romanos para dar a ideia da sua invencibilidade. Então pode ser que nós temos aqui uma referência militar. E a ideia seria essa: eu vou dar a você a estrela da manhã, no sentido de que eu vou fazer realmente vocês vencedores. Essa é a ideia. Ok? Então vamos aqui para algumas aplicações. Eu acho que o tempo de exposição já foi o tempo suficiente. Vamos aqui então para algumas aplicações do texto para a gente. Primeiro, há uma aplicação direta da parte econômica para a gente aqui. Porque alguns irmãos se sentem tentados a ir para um lugar onde um Deus falso é adorado. Alguns porque são bestas mesmo. Alguns porque são levados por todo o vento de ensino. Alguns porque estão anestesiados. Estão lombrados espiritualmente. Aí acham que não há nada demais. Não vejo nada demais. Não vê porque não está vendo mesmo, porque é cego. Mas algumas pessoas poderiam se sentir tentadas aí por questão financeira. Era o caso desses irmãos. Rapaz, se eu não for, como é que meu patrão vai me ver? Como é que a agremiação vai me ver? Como é que o sindicato vai me ver? Eu vou perder meu emprego.
Eu vou perder minha condição, meus direitos. Como é que vai ser isso aí? Aí vem a primeira aplicação. Quantas pessoas estão amarradas no acúmulo de dinheiro e perdem coisas maravilhosas? Exatamente porque tudo gira em torno do dinheiro. O acúmulo do dinheiro, meus irmãos, custa muito caro. Mas custa caro, é um preço muito alto. Trabalho é importante. Trabalho é algo do Senhor. Trabalho, está lá no livro de Eclesiastes, você trabalha e você usufrui dos benefícios que o seu trabalho te traz. Isso é bíblico. Mas trabalho não pode ser tudo para você. Você não pode fazer o trabalho toda a sua vida se girar em torno do seu trabalho. E ao ponto de sacrificar sua fidelidade a Jesus por causa do seu trabalho. Existem trabalhos que simplesmente nenhum cristão pode ter ou exercer. Não dá. Mas tem muita gente, talvez, que diz assim, um discurso parecido com o que a falsa profetisa Jezabel lá, da igreja de Tiatira, diria. Não tem nada demais. É o seu trabalho que está em jogo. É o seu ganha-pão que está em jogo. Só que às vezes o ganha-pão implica, manter o ganha-pão implica em ser infiel a Deus. Então cuidado com isso. Se o seu trabalho, se para ser bem sucedido no seu trabalho, você necessariamente precisa ser infiel a Deus, o seu trabalho é marcado pela mentira constante, então você não está no lugar certo. Segundo, as pessoas podem achar que amor sempre envolve tolerância. Não, quem ama tolera. Não é bem assim. A igreja não é um lugar onde se tolera tudo. A igreja não é a casa da mãe Joana. A igreja não pode tolerar qualquer tipo de discurso e qualquer tipo de comportamento. Jesus diz, tenho contra vós o fato de que vocês toleram. Toleram a mulher que está trazendo prejuízo à igreja. Hoje, tolerância é uma palavra positiva. Não somente isso, ela só é positiva. Nunca você usa a palavra tolerância no sentido negativo hoje em dia. E ser intolerante sempre é negativo. Há pouco tempo, isso a gente escuta direto. Aquele francês, aquele cartunista francês que morreu, lembra? Pelo pessoal do Estado Islâmico, não sei qual foi o grupo, né? Foi o Estado Islâmico que fez aquilo ali? Não, né? Não sei qual foi o grupo que fez, não lembro agora não quero dar uma formação aqui errada, mas qual foi a ideia que todos os jornais passaram? O grupo islâmico era um grupo intolerante. E aquele homem estava só exercendo a sua liberdade. Mentira. Os dois foram intolerantes. Ele não respeitou a religião deles. Ele zombou da religião dos outros. Ele foi intolerante. Como o Estado Islâmico foi intolerante. Os dois são intolerantes. Completamente intolerantes. Então, a gente, sem perceber, muitas vezes engole o julgamento que a mídia faz pra gente. Mas aquele cara é intolerante, o cara que morreu. Não é porque ele morreu que agora ele não pode ser passivo de... Agora ninguém pode criticar o cara. O cara morreu. Mas ele foi um cara intolerante. Essa imagem negativa da intolerância não aprova os profetas e muito menos Jesus. Quando você lê as Escrituras, Mateus 23, por exemplo, Jesus chega lá no templo e diz, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Opa, o Senhor não está sendo tolerante. Então essa questão, porque o mundo gosta de usar as palavras e dar pesos positivos e negativos a ela. A questão não é ser tolerante ou ser intolerante, é quem é que me dá a fundamentação da tolerância. Porque é muito fácil dizer assim, o cartunista era tolerante, mas o pessoal do Estado Islâmico era intolerante. Os dois eram. Porque os dois não tiveram nenhum respeito um pelo outro. Para os dois, eu tenho que rechaçar o outro. Então,
O que eu vou saber sobre tolerância? É pela Escritura que eu sei o que eu posso ou não posso tolerar. É pela Escritura que eu vou saber o que pode ser tolerado na igreja. Algumas coisas podem ser toleradas na igreja, outras de forma alguma. Pessoas que se levantam para promover ensinos que não glorificam a Deus, tá fora, ninguém vai tolerar isso aqui não. Ah, pastor, não gostei. Paciência, é isso aí, meu amigo. Ninguém vai tolerar você não. Por que tem que tolerar você? Tem gente que é complicado. Tem gente, é como se um cara chegasse na torcida do Palmeiras com a camisa do Corinthians. Tá entendendo? Ou o contrário, viu, Marcos? Um cara com a camisa do Palmeiras chegar na camisa do... Quer dizer, é uma pessoa que... Não, mas a pessoa tem que me aguentar aqui. Não, ninguém tem que lhe aguentar aqui. Aqui é um grupo que pensa assim. Se você não pensa assim, ninguém é obrigado a engolir você não, querido. Igreja, só para deixar bem claro, não é órgão público. Igreja é um órgão privado. E está aqui quem quer. Portanto, existe toda uma estrutura de crenças ligadas à igreja. E nós não abrimos mão de nenhuma delas. Aquelas que são fundamentais, não vamos abrir mão de jeito nenhum. Ah, mas aí porque a minha igreja antiga era assim, então, olha, que tal você voltar para lá? Seria muito interessante. Porque aqui, algumas coisas nós não vamos tolerar. Terceiro, pecado deve ser tratado como pecado. Parece estranho dizer isso, né? Panos quentes não é a solução na igreja. Tem gente que não gosta, não. Como bem colocou o Marcão aqui na parte da fala dele, ele falou na hora do louvor, que pecado não é como uma doença que pode ser curada de qualquer forma. E pecado também não é doença. A gente também não chama algumas coisas de doença, a gente chama de pecado mesmo. É o caso da igreja aqui, estão querendo colocar panos quentes em cima de um ato que é pecaminoso. E ir para um lugar onde um Deus falso é adorado é pecado. Então vamos chamar isso de quê? De pecado. E não vamos tolerar. Quarto, a divisão entre teologia e amor não pode ser tolerada. Eu já coloquei aqui de propósito, entre nós. Esse discursozinho, né? Ah, depois que o fulano de tal passou a estudar a Bíblia, ele não ama mais as pessoas, ele é frio nas coisas do Senhor. Você está querendo dizer o quê? Que zelo doutrinário não é algo que Deus aprova? É isso que está dizendo? Porque a igreja de Éfeso foi elogiada por quê? Por isso. E a igreja de Tiatira foi criticada porque não tinha esse zelo. Porém, a igreja de Éfeso tinha zelo, mas não tinha amor. O que Deus está dizendo para a gente? Queridos, não dividam o que eu não dividi. Quando você ama o Senhor, você quer conhecer mais do Senhor, você vai estudar mais do Senhor. Aprender mais da sua palavra. Querer saber mais dele, se envolver mais nas coisas do Senhor. Estudar mesmo a palavra de Deus. Entrar, pesquisar, comprar dicionário, comprar livro. Conhecer mais do Senhor. Não separe isso do amor. Não ache que para você amar, você não precisa estudar. Como é que você vai saber amar? Em alguns momentos você vai tolerar o que não pode ser tolerado, porque você diz que ama, mas não tem a doutrina para te controlar. Não divida o que Deus não dividiu. Amor e doutrina devem caminhar juntos. Empolgação com o Senhor, serviço ao Senhor, né? Não, pastor, sou uma pessoa muito empolgada, eu quero servir, eu quero ajudar o Senhor. Ótimo, junto com o ensino bíblico. Porque senão, você não vai poder ver o próprio serviço de forma correta. Estudo bíblico e amor não podem ser separados. Quinta aplicação. Não há salvação para quem não se arrepende. E tempo para arrependimento não é sempre. Enquanto você está vivo, pelo menos eu não sei até que ponto Deus já encerrou seu tempo de arrependimento. Porque por essa carta dá a ideia assim, depois eu fiquei pensando sobre isso. Enquanto a pessoa está viva, ela tem tempo para se arrepender, né? Essa ideia que a gente naturalmente tem. Mas pelo texto aqui da carta, não é bem isso. Quando a pessoa ela chega a um estado de endurecimento, que ela não sai mais dali. Ela não se arrepende mais. Não há lugar para arrependimento para aquela pessoa.
O tempo para arrependimento não é sempre, porque Deus vai dizer, eu dei tempo para ela se arrepender, mas ela não quer se arrepender. Portanto, Deus vai colocar ela na cama e fazer ela morrer, como aqueles que seguem ela também. Então Deus está dizendo, fechou o tempo dela de se arrepender. Arrependimento, Calvino diria, disse, melhor dizendo, que arrependimento não é só marca do início da igreja, da sua vida cristã, melhor dizendo. Eu me arrependi quando eu me converti. A nossa vida é arrependimento. Todos os dias pecamos, devemos confessar ao Senhor arrependimento. O que nós fazemos? Sexta aplicação. Cuidado com aqueles que se propõem a apresentar uma verdade nova. Cuidado com livros sem bibliografia. O que é um livro sem bibliografia? É um cara que escreve e diz assim, tudo que eu escrevi aqui vem da minha cabeça, não usei ninguém. Ele é o próprio Espírito Santo. Cuidado com pessoas que se colocam na postura de trazer algo novo. Eu acredito que Deus pode revelar coisas pelo Espírito Santo a nós, mas nunca Ele pode revelar algo novo que vá além ou contra o que Ele já escreveu. Então, cuidado com essa ideia de que... porque a ideia qual é aqui? Essa profetisa parece que tinha informações ocultas sobre Deus. Informações que só ela tinha. Ninguém mais tinha. E tem muita coisa desse tipo que acontece entre os cristãos. Tem cristão que engole isso, é manipulado de forma tão fácil. Só chega e diz, pastor, agora tem uma nova forma de evangelizar. É a marcha para Jesus. É uma forma muito boa de evangelismo. É. Quem foi que descobriu isso? Foi fulano de tal, na Inglaterra. Ok. E aí? Jesus não sabia disso? Os apóstolos não, porque se eles soubessem, ele tinha feito a marcha para Jesus aonde? Em Jerusalém. Num dia se converteram quantas pessoas? 3.000 pessoas, não foi se converteram? No outro dia foi mais 2, ficou 5.000. Davam uma marcha para Jesus grande em Jerusalém, não? Por que eles não fizeram? Porque isso é um segredo que só alguns têm. Cuidado com essas soluções novas, que dá a ideia de que todo mundo, parece dar a ideia assim, os cristãos antigos todos eram retardados, idiotas e tolos. Aí agora surgiu um pastor X que teve uma ideia que Calvino não teve, que Lutero não teve, que Jesus não teve, que Paulo não teve, que Pedro não teve. Só ele teve. Mas ainda tem crente que diz assim, pastor, ainda vai na onda. Cuidado com essa ideia das coisas ocultas de Deus. O que você tem a aprender, querido, está aqui. É simples. É isso mesmo. Mas tem gente que é movido por novidade. Vai para a igreja como quem vai para a internet atrás de novidade. Aqui não é canto de novidade. Aqui é canto de ouvir coisas antigas. E é exatamente esse tipo de gente que procura coisas novas que são mais manipuladas por esses caras. Porque uma coisa que tem nesse mundo evangélico é mala. Tem muito mala por aí. Já disse um pastor amigo meu, disse que recebeu uma ligação de um missionário. Olha, nós temos aqui um projeto, porque parece missionário, cantor gospel, pedindo ajuda, dinheiro. Aí o pastor amigo meu disse assim, rapaz, eu não posso atender agora porque eu estou no carro. Tem como ligar mais tarde? Ele disse, tem. Ele pegou, na hora que o cara desligou, ele editou o livro, editou o número do cara, botou mala. Tem muita gente que é assim. Quem é que cai na armação dos malas? Aqueles que vão para a igreja, não para ouvir o que está aqui, mas que é um projeto novo, uma solução nova, a fórmula mágica da manutenção do casamento. 3 passos para o seu casamento ficar feliz. A fórmula mágica para a ausência do completo sofrimento. Aqueles pastores que dizem, pare de sofrer, siga Jesus. Cuidado com aqueles que dizem que têm segredos, que só eles têm. São mentirosos. Por último, aprendemos como a igreja deve buscar os elogios corretos. Essa igreja é elogiada pelo quê, irmãos? Vamos ler lá. Terminar. Elogio é uma coisa importante. Uma coisa que devemos fazer
E devemos ter muito cuidado ao receber, né? Porque Provérbios nos alerta para isso. Ele vai dizer assim, é por meio das palavras lisonjeiras que o cara joga a isca, né? E a bela cai, né? Cuidado com as palavras de elogio, porque são elas que prefaciam a armadilha. Ok? Mas, então, quais são os elogios de Jesus Cristo? Vamos lá para a igreja de Éfeso. Qual foi o elogio que Jesus deu para essa igreja? Ela é uma igreja zelosa quando o assunto é doutrina, não é isso? Ele vai dizer aqui, ó. Conheço tuas obras, teu trabalho, árduo, versículo 2. A tua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Ou seja, é uma igreja marcada pelo zelo, pelo amor. A outra igreja é a igreja de Esmirna. Ele vai dizer, ó, conheço as tuas aflições, a tua pobreza, mas você é rico. Rico em quê? Em fidelidade, em espiritualidade, em dinheiro, nem pensar. A igreja é uma igreja basicamente lisa. O pessoal tudo é liso aqui. E vão sofrer, estão sofrendo e vão sofrer mais. Igreja de Pérgamo é elogiada pelo quê? Versículo 12, não é elogiado por nada, né? Permanece fiel. Cadê? Ok. Contudo você permanece fiel ao meu nome, não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, a única igreja que não recebe é a igreja de Filadélfia, ou de Laodiceia. E agora Tiatira, é marcada pelo amor, pelo serviço. É interessante isso, porque quando alguém elogia uma igreja hoje, não usa isso. É sempre o prédio, quer falar, né? Rapaz, a igreja lá é legal, tem um prédio enorme, tem 10 mil pessoas, tem 40 mil pessoas. A igreja, inclusive, tem uma rádio. A igreja tem uma escola. Eu não encontro esses elogios aqui. Os elogios aqui são, vocês são fiéis. Que bom que vocês amam. Que bom que vocês prezam pela doutrina. Nós devemos ter o olhar de Cristo às igrejas. Inclusive a igreja mais rica aqui é a que não recebe um elogio sequer. Então muitas igrejas, muita gente com a igreja, não vai com o olhar de Jesus. Não vê a igreja com o olhar de Cristo. Nós devemos ter o olhar de Jesus às igrejas. Saber qual elogio melhor podemos receber como igreja. Que tipo de elogio você pode receber? Porque eu me lembro o irmão Firmino falando comigo, né? Que algumas pessoas disseram assim, irmão, não vai para aquela igreja não. Né? Olha, não vai não, porque lá o negócio, né? O pessoal lá é do mal, né? Pastor Darth Vader, entendeu? Não vá, entendeu? Por quê? Porque não gostou por causa daquilo, veio para cá e não gostou por causa daquilo outro. Aquilo que para mim é crítica, em alguns casos, para mim é elogio, querido. Porque a crítica é feita não com o olhar de Jesus. Aqui Jesus está dizendo, vocês são pobres, mas na verdade vocês são ricos. Para os ricos ele vai dizer, vocês são ricos, mas na verdade são pobres. Vocês acham que estão vestidos, mas na verdade estão nus. No final do capítulo 3 ele vai dizer isso. Então eu tenho que olhar para a igreja com o olhar de Cristo. Se o Zé da esquina não gosta da nossa igreja, o fulano de tal não gosta da nossa igreja, se o prefeito não gosta da nossa igreja, se o vereador X não gosta da nossa igreja, é problema deles. Nosso objetivo é agradar a Cristo. O elogio que queremos receber é de Cristo. Vocês são fiéis, zelosos na doutrina, amam uns aos outros. Esse nós queremos receber. Ele não fala de programação, ele não fala do número de instrumentos da igreja, ele não fala do grupo de louvor, ele não fala do pastor, ele fala da fidelidade do povo. Devemos saber que tipo de elogio nossa igreja quer receber. Um dia, talvez um pastor dessa igreja, um missionário da nossa igreja, possa até receber a chave da cidade. Mas isso não quer dizer que Deus está aprovando aquela pessoa. O elogio não deve vir da cidade necessariamente, mas da pessoa de Cristo. E o elogio dele, muitas vezes não é o elogio que muitas igrejas querem receber. Hoje a ideia é, nós queremos ser a maior igreja do Ceará, a maior igreja do planeta Terra. Nós queremos fazer um trabalho em Marte. O pessoal que está tudo assim, esse tipo de elogio que as pessoas querem ouvir muitas vezes. Nós não. Nós queremos ouvir, estão sendo fiéis,
perseverantes no sofrimento, comprometidos com a pureza cristã, com a pureza sexual, comprometidos com amor a mim. É isso que nós queremos ouvir. É isso que seria bom ouvir do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, obrigado, Pai, por nos trazer aqui, por nos dar a oportunidade de entender melhor tua palavra e enxergar a igreja do Senhor como o Senhor a vê. Nos dá os seus olhos para que venhamos a julgar a nossa igreja de uma forma correta. A ver onde devemos voltar atrás, onde erramos, onde estamos errando, para nos arrepender e sermos aprovados por Ti. Em nome de Jesus te oramos. Amém.